Tu conhece o Marco Legal dos Games? Ele é um projeto de lei que visa criar incentivos fiscais, regulariza profissões, reconhece o mercado de jogos eletrônicos como uma atividade econômica e inclui o setor em programas de fomento à cultura. Oi, eu sou João Guilherme Lacerda e espera a vinheta que eu te conto mais. A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta terça-feira, o último dia 27, o projeto de lei número 2796 de 2021, que cria o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. O texto veio da Câmara dos Deputados e foi recebido pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que deu parecer favorável. Agora, o texto segue para o plenário com um regime de urgência. O PL introduz uma série de mudanças no texto que já havia recebido o aval da Câmara dos Deputados em 2022. Essas mudanças foram feitas para atender pedidos do setor e do Ministério da Fazenda. O marco legal regula desde a fabricação até a comercialização dos games e seu uso em outros propósitos, como educação, saúde e estudo. O importante é frisar que o marco legal passa a perceber os jogos eletrônicos como programas de computador com elementos gráficos e audiovisuais com fins lúdicos, em que o jogador ou usuário possa controlar a ação e interagir com a interface. Logo, essa definição exclui do marco máquinas caça-níqueis e jogos de sorte, assim como os fantasy games, em que os participantes escalam equipes imaginárias ou virtuais de jogadores reais de algum esporte profissional. E o marco legal também permite que as produções contempladas recebam incentivos via lei do audiovisual, Lei Rouanet, Lei do Bem e o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Caso aprovado no plenário e ele entre em vigor, o parecer estabelece o reconhecimento de desenvolvedoras como atividades econômicas, até 70% de abate imposto para investidoras estrangeiras sobre remessas ou investimentos de jogos brasileiros, proteção por patente e o texto também reconhece profissionais da área como microempreendedores e empresas de pequeno porte. E como eu gosto de conteúdo, eu conversei com profissionais do setor sobre o assunto. O Fernando Sinderstriker, desenvolvedor da Managed Wolf Games, disse que o reconhecimento de profissionais do setor como MEIs pode tornar esses serviços mais atrativos para as empresas e isso pode facilitar as contratações. Ele completa dizendo que essa regularização pode facilitar a identificação e o reconhecimento de empresas e profissionais do setor. O Rodrigo Terra, presidente da Abra Games, a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, disse que as possibilidades de atuação dentro das áreas específicas aumentam e que antes essas contratações não encaixavam com a função dos profissionais. Ele disse que isso dá autonomia e controle desses profissionais sobre as suas próprias carreiras. A Abra Games, ela divulgou essa semana a segunda pesquisa nacional da indústria de games, e essa pesquisa revelou a pluralidade do conteúdo gerado por desenvolvedoras de games, como as simulações. Elas seguem o mesmo padrão de desenvolvimento dos jogos. Terra ressaltou a diferença entre jogos eletrônicos, com foco em entretenimento, e os de interação com interface para simulação de experiências. Ele disse que já existem diversos estúdios focados nessas simulações, mas que não eram vistas por esse propósito oficialmente. A pesquisa da Abra Games ela é relativa dos anos de 2022 e 2023 e revela um crescimento nos estúdios de jogos, de 1.009 em 2021 para 1.042 atualmente. Junto desse dado, Terra diz que o crescimento da indústria de jogos se deu de maneira orgânica e que o marco legal vai acelerar esse crescimento ao dar um parecer na legislação sobre direitos e incentivos. Ele diz que não vê o início de uma dependência, e sim o reconhecimento de empresas de games como parte fiscal do país, como acontece em outros setores. Como Fernando Sinderstrike destaca, o capítulo 3 do texto do Marco Legal trata das ferramentas para a proteção de crianças e adolescentes. Ele diz que o capítulo demonstra o claro compromisso com a segurança e o bem-estar desses grupos dentro do contexto dos jogos eletrônicos e que o capítulo também indica medidas educacionais para conscientizar os jovens e seus familiares sobre pontos positivos e negativos dos videogames. Porém, essas não foram todas as percepções do marco legal. Uma fonte que trabalha no setor de games me contou que existem indivíduos e empresas que preferem manter uma distância inicial para ver a implementação do marco e que essa atitude pode variar de acordo com as perspectivas e interesses de cada parte envolvida. A fonte também me disse que essas empresas se preocupam com potenciais limitações que podem surgir em debates e discussões para se preservar relações comerciais e políticas. Ela até citou um exemplo prático, em que uma defesa de projeto perante uma bancada avaliadora pode não só dar errado, mas também gerar repercussões negativas para todos os envolvidos por conta das agendas políticas e empresariais divergentes das do marco fiscal dos games. Agora, como eu disse no início do episódio, o texto segue para o plenário do Senado em caráter de urgência. E você, já pensou como é que vai ser o futuro da indústria de games no Brasil? Deixa aqui nos comentários.